Você gostaria de melhorar a sua comunicação interpessoal e melhorar os seus relacionamentos com seu cônjuge, seu namorado, sua namorada, seus amigos, com seu chefe, com seus companheiros de trabalho, com as pessoas que rodeiam você, até mesmo com os seus filhos? Você gostaria de melhorar os seus relacionamentos? Existem muitas armadilhas que podem acontecer na comunicação humana e uma vez que você tem clareza sobre isso, você pode realmente se vacinar e melhorar muito a sua comunicação. Se isso te interessa, vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar mais detalhes. Olá, eu sou o Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, e eu tô aqui para mais um bate-papo semanal com você. Já pegando o gancho da nossa última semana, lembra do assunto que nós falamos? Eu observo, eu imagino. Hoje eu vou te ensinar alguns truques, algumas dicas, alguns macetes, inclusive algumas armadilhas que acontecem na comunicação humana. A comunicação é o que realmente pode fazer os nossos relacionamentos darem certo ou não. Se você se comunica de forma efetiva e não cai em algumas armadilhas, os seus relacionamentos podem melhorar muito. E eu acredito que se você está vendo esse vídeo é porque você tem esse intuito, não é mesmo? Então, vamos lá. Eu vou já começar falando aqui logo de cara. Clareza na comunicação é fundamental. Você precisa ter clareza na comunicação. O que isso quer dizer? Bom, eu me lembro que eu tinha mais ou menos uns 16 anos e minha mãe ficava muito brava comigo porque eu não lavava a louça. Então ela chegava em casa e falava: mas por que você não lavou a louça? Mas mãe, você não pediu. Mas eu tenho que pedir? Eu não sei se você quer. Mas é claro que eu quero. Mas mãe, você não pediu. Ok. Então essa era uma briga constante, porque ela não me pedia e eu não lavava a louça. Quando ela ficava muito brava eu lavava, mas ela nunca me pedia. Aí um dia ela me pediu: você pode lavar a louça para mim? E aí, tranquilamente, eu fui e lavei. E todas as vezes que ela pedia, eu ia lá e fazia aquilo. Aí ela disse: mas se eu não peço, você não faz? Mãe, você não me disse que quer que eu lave a louça de segunda, terça ou quarta, todos os dias? Eu não sei. Mas é claro que eu quero. Então isso aqui também tem um pouco daquilo, eu observo, eu imagino, Porque quando alguém fala também bom senso, isso diz respeito ao próprio mapa que a pessoa tem dentro dela, ou seja, mapa não é o mapa do Brasil, é como ela enxerga o mundo, como ela percebe o mundo. Então por isso que clareza na comunicação é fundamental. Quantos relacionamentos não entram em conflito porque uma pessoa espera que a outra faça algo e ela não faz? Ok? Então ela fica esperando. E aqui entra um paradoxo, isso é um dos paradoxos, é uma das armadilhas. Quer dizer assim, então, se eu não pedir para você fazer isso, por exemplo, você não me dá bom dia se eu não pedir para você. Mas você gostaria que eu desse um bom dia? É que às vezes eu acordo tão apressado e eu saio de casa e simplesmente esqueço, eu tô tão sonado ainda que eu esqueço. E aí, de repente, aquela pessoa, ela começa a dar bom dia. Aí essa entra num paradoxo. Ele só está dando bom dia porque eu pedi. Então, cuidado com essa armadilha. Então, quando a gente tem clareza na comunicação, as coisas ficam mais fáceis. Mas cuidado com esse paradoxo. A pessoa só está fazendo porque eu pedi. Porque quando você tem clareza, você declara a pessoa aquilo que você quer, aquilo que você gostaria. E é claro que num relacionamento interpessoal, a clareza pode sim melhorar muito o seu relacionamento, desde que a outra pessoa também esteja disposta a entender e ter clareza. Então, se é preciso, às vezes, com algumas pessoas que eu convivo, eu explico 10 vezes de diferentes formas aquilo que eu espero, que eu desejo, seja no trabalho, seja em uma relação de amizade, seja... eu combinei com alguns amigos e nós vamos nos reunir na casa de tal pessoa, então
nós vamos organizar uma festa, por exemplo, então eu preciso saber, eu levo isso, fulano leva aquilo, nós vamos fazer dessa maneira, a festa vai iniciar tal hora. Então tudo isso pode parecer bobagem, mas é o quê? Clareza na comunicação, para não chegar depois e falar, mas ninguém me disse, eu não sabia, ok? Então eu vou te contar uma outra história aqui. Então eu tinha um amigo, na verdade eu tenho esse amigo ainda, e nós convivemos muito tempo quando eu tinha outra profissão. Quando eu era atleta, então a gente tinha muito contato, um contato diário, e anos depois, mais de 10 anos depois, um dia ele explodiu. A gente estava ali praticando, né? Eu já não era mais atleta, praticava como hobby, ele explodiu. E ele veio soltar os cachorros em cima de mim e falar coisa de 10 anos atrás. E eu tomei um choque, eu fiquei assim em choque. Porque eu não imaginava em absoluto que aquilo que eu fazia deixava ele chateado. Porque para mim aquilo que eu fazia era normal, era uma coisa tranquila, que não ia irritar ele. Mas naquele momento, 10 anos depois, ele ficou engolindo aí, um dia ele explodiu e veio falar sobre aquilo. Ele falou e só naquele momento eu pude saber, nossa, isso ele não gosta. Então agora eu também tenho a responsabilidade, porque agora eu sei, antes eu não sabia. Eu não fazia de propósito, mas agora eu sei. Então, se eu continuar fazendo, eu tenho responsabilidade. Mas até então eu não fazia ideia. Então, isso é o quê? É a falta de clareza na comunicação. Porque se ele tivesse chegado em algum momento e me dito, olha, isso não é legal, eu me sinto assim, assim, assado, não faça isso. Ok? Eu saberia. Inclusive, na época, eu fui perguntar para várias pessoas que conviviam comigo, porque eu fazia aquilo, era algo meu, eu realmente fazia, se incomodava. E de 8 pessoas, apenas ele se incomodava. E tá tudo bem com isso, ok? Então eu sei hoje, que no convívio com essa pessoa, aquele comportamento não é legal para ele não se sente bem com aquilo, mas agora hoje eu sei. Ok? Ele esperou aí anos para falar e ainda bem que a nossa relação não se rompeu por conta disso. Quantos relacionamentos não são destruídos por conta de falta de comunicação clara? A pessoa vai engolindo, vai tragando, vai guardando tudo aquilo e de repente chega no momento explode. Será que a outra pessoa sabia que aquilo que ela fazia machucava? Se a pessoa sabia, aqui já é uma outra história, não tem nada a ver com comunicação clara, tem a ver que a pessoa, ela sabia, ela não estava disposta a assumir a responsabilidade sobre isso e continuava fazendo. E aí também tem a ver com se eu aceito que a pessoa continua fazendo, eu também tenho responsabilidade nisso, tá bom? Então aí caberia a mim falar, mas eu falo e a pessoa não faz. Ok, então você tem que tomar uma ação, ok? Eu não tô falando que você tem que ir lá brigar, que você tem que... Eu não tô dizendo o que você tem que fazer, mas uma ação você tem que tomar. Porque dar a desculpa, eu falo, mas ele não muda, é você esperar que o outro mude. Você tem que fazer algo. O que eu estou falando aqui é algo diferente. É você declarar, você ter clareza na comunicação. Então, vamos pegar aquele exemplo do meu amigo. Se ele tivesse me falado lá atrás, eu teria parado de fazer aquilo porque eu não imaginava que aquilo que para mim era normal poderia magoá-lo. Assim como as outras pessoas que me rodeiam fazem coisas que de repente para elas sejam normais e para mim não seja. Então, quando eu vejo certo comportamento que eu vi uma vez, vi duas, eu falo, fulano, fulana, olha, você tem clareza sobre isso? Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu me sinto assim, assim assado. Tudo bem de você não fazer isso? Ou tudo bem de você fazer assim? Ok? Então isso é clareza, eu não estou ofendendo a pessoa, né? Que isso fique bem claro, você não pode ofender alguém, mas você tem que ter a clareza, essa clareza de comunicação, né? A chave aqui é clareza, é realmente deixar claro aquilo, você não viver lá no eu observo, eu imagino, ou você pensar o seguinte, né? Eu vou te contar uma outra história. Eu tenho um amigo que ele tem um negócio e ele tem muitos conflitos com os funcionários, com o sócio, com as pessoas que frequentam o negócio dele, muitos conflitos. E eu vou conversar com ele e ele, mas fulano deveria fazer tal coisa. Eu disse, mas você falou? Não, a pessoa tem que saber. Mas se você não falar, talvez ela não faça a ideia que ela tenha que fazer.
Mas eu não vou falar. Ok, tudo bem. Então ele continua com muitos conflitos porque ele tem uma ideia enraizada dentro dele que a pessoa tem que saber. Então é mais ou menos que a pessoa tem que ser um telepata e imaginar o que ele pensa, como ele quer que as coisas sejam feitas. Você não concorda? Então, eu não sei que tipo de pensamento você tem, se você tem clareza ou se você acha que as pessoas têm que adivinhar o que você quer, né? Eu posso aqui talvez garantir que a maioria das pessoas não vão adivinhar o que você quer se você não falar. Então, ter clareza realmente é muito bom e pode trazer muita leveza no relacionamento para as duas partes, desde que não seja agressão, né? Desde que vocês não se ofendam, realmente traga isso com delicadeza, mas fale, traga com clareza. Eu quando vou dar cursos, a primeira coisa que eu faço quando as pessoas estão na sala é colocar os meus limites, é falar o que eu deixo que aconteça dentro de uma sala e o que não aconteça. Então assim, mas fumar as pessoas têm que saber. Eu não sei se elas sabem, então eu declaro, olha, é proibido fumar aqui dentro dessa sala, lá fora você pode fumar o tanto que você quiser. Então eu vou colocando os meus limites para deixar claro, para depois não ter aquelas lacunas e a pessoa falar, mas ninguém me disse, né? Então se a gente pegar lá o exemplo da minha mãe, mas você não sabe que você tem que lavar a louça? Eu não sabia, realmente. Eu não sabia se ela queria todo dia, se ela não queria. Quando ela me pedia, era muito tranquilo, eu só tinha 16 anos. Então eu não sei como você vai interpretar isso, porém cuidado, aquele meu amigo, ele continua achando que as pessoas têm que adivinhar o que ele pensa. Então, como eu sou mais realista e não acho que existam telepatas soltos por aí, que a maioria das pessoas não sejam telepatas e possam entrar na minha mente e adivinhar o que eu quero, eu declaro a elas, eu coloco limites e ponho clareza na comunicação. Realmente eu me comunico de uma forma muito clara, ok? Por exemplo, eu estava outro dia com uma pessoa que me ajuda no meu trabalho e aconteceu algo 3 vezes a mesma coisa. Eu já tinha falado uma vez, tinha falado 2, na terceira eu falei o seguinte, então você percebe que isso está acontecendo, você sabe que isso não é legal, nem para mim, nem para o processo em si, para o trabalho, como você pode mudar isso? Então eu deixei a pessoa estruturar um plano de ação que ela iria mudar certo comportamento, aquela atitude que estava prejudicando um todo, ok? Então isso é o quê? Clareza na comunicação. Eu deixei bem claro, esse comportamento realmente não está muito de acordo com os meus valores, não é muito legal por isso. Se a gente olhar um aspecto mais amplo, acontece isso, eu trouxe o quê? Clareza, mas sem agressão, sem ofender. Simplesmente clareza. Lembre-se do último vídeo, eu observo, eu imagino. Então muitas vezes eu observo e eu imagino e eu alucino que a pessoa tem que fazer o que eu quero que ela faça. É como se ela tivesse que entrar na minha mente e adivinhar tudo que eu tô pensando. Então, por mais idiota que possa parecer, porque é assim que meu amigo fala, mas é idiota isso se eu falar, é claro que a pessoa tem que saber, como que ela não sabe disso? Então, é pressupor que a pessoa é um telepata, então cuidado com essa armadilha. Então aqui eu falei de 2 armadilhas. Primeiro, é aquela armadilha que fala... se eu peço para a pessoa me dar bom dia, isso é um exemplo e você pode levar para outras coisas. Ela só está dando porque eu pedi, então eu quero que ela dê sem eu pedir. Então observa o paradoxo, pode pedir, peça, seja claro na comunicação, entenda o outro lado que está acontecendo também, mas não caia naquela remoendo pensamentos, não caia naquela armadilha, ele só está fazendo isso porque eu pedi, ele não gosta de mim, porque aqui a pessoa já começou a entrar no eu observo, eu imagino, lembra? Então esses vídeos eles se complementam e realmente ter clareza na comunicação pode melhorar muito os seus relacionamentos, sejam com parentes, com o marido, com a mulher, com amigos, com filhos, com o chefe, ok? E claro que também aqui a gente tem que colocar um limite, né? Você não vai vir falar para mim nos comentários desse vídeo que você fala para outra pessoa, mas ela não faz. Aí não é responsabilidade sua, né? É responsabilidade da pessoa, e se ela não muda e você continua insistindo, talvez então o problema esteja com você por não tomar uma ação. Você só está culpando a pessoa
E você já sabe que tudo aquilo que você culpa, você perde a força e não existe ação, você se torna a vítima, tá ok? Então realmente não se trata de culpar alguém, mas de tomar a frente da sua vida, de tomar ação, e a clareza na comunicação pode melhorar muito os seus relacionamentos. Realmente eu percebo hoje na minha vida o como os meus relacionamentos, todos eles, existe muito mais confiança, existe muito mais conexão, existe muito mais troca com as pessoas, com clareza. Eu sempre sou muito claro na minha comunicação e às vezes eu peço às pessoas, seja claro naquilo que você quer, fale, peça, somente assim eu posso saber, porque senão eu vou apenas imaginar a partir daquilo que eu observo, lembra? Observo, imagina, e nisso eu posso interpretar muitas coisas de diversas formas diferentes. E aqui a gente pode pegar também um exemplo lá do WhatsApp que eu falei no outro vídeo. Então eu recebo uma mensagem, eu observo, eu comecei a alucinar coisas, imaginar coisas e já me senti mal por aquilo que eu estava imaginando, mas olha o que eu faço. Fulano, ciclano, você realmente quis dizer isso? Aí de repente vem uma mensagem, mas você não viu o kkkk? Você não viu a carinha? Eu estou brincando. Mas não, eu não quis dizer isso. De onde você tirou isso? Ok? Então a pessoa pode me trazer clareza. Ou a pessoa pode dizer assim, eu estou dizendo exatamente isso. Então só para eu ter a clareza se eu não estou alucinando. Então, então você realmente quer dizer isso? Ok então. E aí nisso eu vou ter a minha clareza, o que eu vou fazer a partir disso. Mas eu não caí na armadilha de ler algo, de observar algo e imaginar coisas, e interpretar coisas e achar coisas e reagir a partir disso que eu interpreto sem ter a clareza. Então lembra que se você tem a clareza, você pode agir com muito mais assertividade. Oi, tudo bem? Eu vim aqui para te trazer uma surpresa especial. Eu realmente esse ano tinha bolado fazer isso e eu tenho certeza que você vai gostar dessa surpresa que eu preparei para você. A cada 15 dias eu vou organizar um webinário, ou seja, uma conversa ao vivo com você. Você vai só se cadastrar no link respectivo daquela quinzena, tá ok? Você vai trocar e-mails com o seu cadastro, eu vou perguntar que tema é mais interessante, sobre qual tema você quer que eu fale, e numa conversa ao vivo de 1 hora e meia, nós iremos debater e explorar um tema. Então eu vou poder tirar as suas dúvidas ao vivo, ok? Online, ao vivo, e eu vou poder interagir com você e nós vamos poder co-criar muitas coisas interessantes. Nós vamos falar de diversos temas, nós podemos falar sobre constelações familiares, EFT, hipnose, traumas e muito mais, tá ok? Eu tenho certeza que você vai gostar dessa surpresa que eu preparei com muito carinho para você. Então você pode clicar aqui nessa abinha e já fazer a inscrição, ok? Para o nosso webinário que vai vir, e aí eu vou me comunicar com um e-mail, através de e-mail com você, falando qual assunto nós iremos abordar naquela quinzena, e é claro que nessa troca de e-mails você vai me falar assuntos que você gostaria que eu falasse, e os assuntos mais votados eu vou organizar webinários para falar com você. Então essa era a surpresa que eu queria falar com você. Até mais! Então era isso que eu queria trazer para você nesse vídeo, trazer a clareza, de ter a clareza na sua comunicação e como isso pode impactar de forma positiva os seus relacionamentos, melhorando a sua comunicação. A comunicação realmente é um pilar essencial nos seus relacionamentos interpessoais. Lembre-se que se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui embaixo, dá um joinha, ok? E compartilha com as pessoas que você julga ser importante para você. Compartilha no Facebook, compartilha na sua timeline. Deixe o seu comentário aqui dizendo o que você achou desse vídeo, tá bom? E vamos ver quantos comentários eu observo, eu imagino, vão ter. Tá joia? Realmente eu acredito que isso pode melhorar. Se você praticar isso, e para muitas pessoas não é muito fácil, não vai ser do dia para a noite que você vai conseguir, mas se você persistir nessa prática,
seus relacionamentos podem melhorar muito. E cuidado para não cair na armadilha. Eu falo para ele, mas ele não faz. Aí você não pode assumir a responsabilidade pelo outro, tá ok? Talvez você esteja no papel de vítima aí, querendo mudar a outra pessoa ou se vitimizando, falando que você falou e o outro não mudou. Aí você tem que tomar alguma ação, tá joia? Então isso também é ter clareza, tá? Então eu vou ficando por aqui. Como você já sabe, eu não quero converter ninguém, porque eu não sou o detentor da verdade, tá? Mas eu talvez esteja agregando letras ao seu vocabulário. E se você gostou, compartilha, divulgue o nosso trabalho, porque é uma troca, tá bom? E como você viu, a surpresa nós vamos organizar webinários quinzenais com temas interessantes. Eu vou começar com webinários quinzenais e segundo como isso for, né, como for a repercussão disso, quem sabe webinários semanais com temas que interessem a você. Então você já pode se inscrever aqui, deixar o seu e-mail, tá ok? Nesse link ou no link da descrição você deixa o seu e-mail e você já está inscrito para o nosso próximo webinário. Então eu vou mandar alguns e-mails para você, nós vamos escolher o tema, tá ok? E eu vou estar no ar ao vivo respondendo as suas perguntas, interagindo e co-criando junto com você, agregando ainda mais letras ao seu vocabulário. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, visite a nossa fanpage no Facebook, Núcleo Terapêutico Sinapse. Eu ofereço atendimentos individual, online, presencial. Eu ministro vivências terapêuticas como treinamento metamorfose, o curso completo EFT, a cura na ponta dos dedos, que é uma ferramenta fantástica para você utilizar consigo mesmo. Se você quer se tornar um terapeuta e utilizar isso com outras pessoas, se você já é um terapeuta, essa técnica pode te ajudar muito. Nós vamos dar um passo além da EFT convencional. Se você já conhece, se você não conhece, procura aí alguns vídeos meus que você vai ver do que se trata tudo isso, tá ok? Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado e eu tenho certeza que a gente volta a se ver, talvez numa vivência, talvez num atendimento ou quem sabe num próximo vídeo.